Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vim aqui no parque de novo. Meio-dia, tá sol, hein? Vocês conhecem essa parte do parque? Ali embaixo é bem bonito, hein? Só que não dá pra gravar ali agora, tá passando muita gente. Aqui é uma ponta do parque. Vendo daqui, fica bonito, né? Eu pensei que não ia ter muita gente agora, porque na verdade é 1h já. Mas tem gente. Eu queria gravar ali embaixo. Se bobear eu vou ali e gravo. E logo ali já é a rua, então tem barulho. Então vamos direto pro vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre os pés da estátua. Acrescentar os detalhes para os irmãos. Coisas que até alguns irmãos já sabem, mas outros não. Nos pés da estátua, nós temos que botar muita atenção ali, porque é a fase final da história da humanidade. E Deus está acrescentando muitas coisas para a gente ali. Tanto pelo hebraico, como pela meditação nos textos, nas camadas de revelação que nos revela a história da humanidade. Ninguém melhor para explicar esse tempo do que nós que vivemos aqui nesse tempo. Embora o apóstolo Paulo conhecesse tudo isso que eu vou falar, eu não sei, eu não tenho completo entendimento se ele conhecia sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, eu ainda não sei, mas ele foi um homem que subiu até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem, então pode ser que ele sabia dessas coisas. E ele deixou algumas dicas pra gente em relação aos pés da estátua quando falava do arrebatamento. Agora olha para os pés da estátua, olha para as pernas de ferro e para os pés. Esses dias mesmo eu gravei um vídeo junto com o irmão Igor, com o irmão Pedro, falando sobre as pernas da estátua. E ali eu acrescentei questões sobre o mundo do Ocidente e o mundo do Oriente. Há quem diga que os pés da estátua representam o norte e o sul de Israel. Eles estão vendo, imagine agora o mundo de frente para você e eles estão vendo a estátua de lado. Essa visão é completamente errada. Eles dizem que a divisão das pernas ela vem da subdivisão do Império Grego, que é o Império de Bronze, e aí eles enxergam que os dois reinos mais importantes do Império Grego é o Norte e o Sul. Isso está errado, irmãos. E chegam até o ponto de tirar o Império Romano da história. Eu não sei que caminho eles trilharam, por que eles chegaram a fazer isso, mas chega a ser bizarro, né? A história confirma que o Império Romano era primeiramente o ocidental. Hoje ainda existem fragmentos disso. Itália, o país Itália, e tem ali a capital da Itália, Roma. E aquela Roma, aonde está ali o Vaticano, até ali onde está o Vaticano, aquela idolatria toda, aquela porcaria toda que vai ser queimada, ali era a antiga Roma, irmãos. E depois o Império Romano vai para o lado oriental, vocês conhecem a história. Ok, essa é a história da estátua. Deus já está nos dando informação a partir daí, mostrando que o reino da besta vem dessas duas pernas. Lado ocidental, lado oriental. E o lado oriental é o mundo islâmico. Quando chega na parte dos pés, o Senhor fala que o ferro vai se misturar com barro. E são reis, né? Ele diz que são reis. E os homens vão tentar se misturar por casamento. Algumas traduções vai trazer essa expressão pra gente. Casamento. É como se fosse casamento por conveniência. É assim que a gente está entendendo quando está lendo. Eles vão se unir por casamentos, que nós entendemos como alianças, e que nós vemos hoje claramente no mundo atual, com a 7ª cabeça da besta que já se levantou, e é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ninguém pode ignorar isso daí. Não tem como a Organização das Nações Unidas, que tem 5 potências principais no mundo, né? 5 países que governam praticamente o mundo inteiro, sendo eles Rússia e China, 2 do Oriente e 3 do Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido, França. Não tem como ignorar isso. Esses já estão formando partes ali dos 10 reis. Vai ter que ter uma reforma na ONU, como eu já tenho falado, mas ninguém pode ignorar isso. Não tem como a Organização das Nações Unidas não fazer parte
nem da sexta cabeça e nem da sétima. Mas ela faz parte do oitavo rei. Do oitavo rei ela faz parte. Porque o oitavo rei provém do sétimo. Entendeu? Ok. Se provém do sétimo não, irmãos. Do sete. Esse mosquito maldito tirou minha atenção. O oitavo rei provém do sete. Ele tem característica dos 7 reinos. Entendeu? Ok. Sabendo disso, nós olhamos para os pés da estátua agora e vamos olhar a informação com mais detalhes, com mais profundidade. A palavra que está escrito no hebraico em misturar-se-ão é a palavra árabe. Interessante, né? A própria palavra hebraica está inserida ali, naquele contexto. Embora a gente sabe que algumas porções de Daniel foi escrito de fato eu acho que é em aramaico, mas a palavra hebraica está inserida ali, misturar-se-ão, e a palavra árabe, da onde vem árabe, mistura. E aí já está sugerindo o mundo árabe, os árabes. Claro que está sugerindo, irmãos. Misturar-se-ão, barro e ferro. Essa é uma das informações que tem ali pra gente. E aí diz que eles vão misturar mediante casamento. Só que a palavra casamento dá a ideia de alianças, né? Ainda mais porque a gente lembra de Daniel 9. O anticristo fará aliança com muitos por uma semana. Mas a aliança que está ali, o casamento que está ali, não é a palavra apenas casamento por conveniência ou apenas aliança. É mais profundo. A palavra que está ali é a palavra de zerá. A mesma palavra de descendência, descendentes. O que o Senhor está nos dizendo ali é que esses reis, eles vão começar a formar descendência. Eles vão se casar literalmente, como se um presidente desse a sua filha para casar com outro presidente. E eu acredito que isso é uma informação que o Senhor está nos dando para identificar de fato os 10 reis. Isso está acontecendo agora? Agora não está acontecendo, mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que os reis eles vão querer formar uma unificação global mais intensa, mais profunda, como se na mente deles fosse algo eterno, fosse algo para sempre. Então eles vão casar as suas filhas uns com os outros. Se a informação estiver certa ali, e não tem como estar errado, porque é a palavra zerá, descendência mesmo. E se a gente estiver interpretando corretamente, que eu acho que é o caminho correto de se interpretar, os reis dos países eles vão começar a se ligarem uns com os outros. Mas é barro e ferro. Por um lado o reino é fraco, por outro é forte. Isso é política, religião, guerras, tudo isso é o que está falando no fraco e no forte. Fora aquela camada de revelação mais profunda que entra a inteligência artificial, o homem se unindo com o ferro, homem-máquina, homem-tecnologia. Porque daí sai a imagem da besta. Lembra do vídeo que eu falei da besta? Eu gravei, aqui no parque mesmo, editei, o Mike editou para mim, postei e vou deixar o link para vocês assistirem. Então eu acredito que para o Senhor nos dar um sinal mais forte do início da última semana, porque ela ainda não começou, nós já estamos vendo o fragmento do sétimo reino. Ou seja, a ONU é a sétima cabeça da besta. Só na sétima cabeça da besta que pode estar os 10 chifres. Só. Nós aprendemos isso em Apocalipse 17. Quando vai explicar que os 10 reis... Diz que as 7 cabeças são 7 reinos, né? 5 caíram, um existia, que era Roma, o outro ainda não veio. Quando viesse ia durar pouco tempo. E logo quando vai explicar dos 10 chifres, fala que os 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino, mas receberão poder com a besta por uma semana, por uma hora. Então, Deus já está explicando que os 10 chifres vêm para o futuro, certo? E os 10 chifres fazem parte do 8º rei, mas primeiro entra no 7º, porque tem que ter 10 chifres unidos para no meio dos 10 se levantar o chifre pequeno. Então nós aprendemos que somente na 7ª cabeça que pode estar os 10 chifres. Sabendo disso, nós olhamos para o mundo hoje, vemos a ONU, a Organização das Nações Unidas, os reis querendo se unir e de fato se unindo,
Então nós vemos que está em processo de formação a sétima cabeça. Ela já se iniciou em 1945. Em 1948, nós temos Israel de volta para se cumprir as profecias. Às vezes bate uma loucura na cabeça de pessoas que têm o espírito do anticristo e diz que o Israel de lá não é Israel, que ele é um movimento sionita, que tudo aquilo ali é falso. Chega até o ponto de falar que o Brasil é Israel e que as profecias já se cumpriram, que Jesus já veio no ano 70. Filhos da serpente, filhos do diabo, ministro do reino das trevas. Bom, essa confusão existe, né? Eu estou falando aqui para já dar um alertado em vocês. O diabo faz de tudo para atrasar o conhecimento do povo de Deus, porque ele sabe que agora o povo vai ter muito conhecimento sobre essas coisas, porque já está chegando o tempo do fim. E nós estamos bem perto do fim. Então, sabemos que a sétima cabeça já começou em 1945. O Senhor aproveitou para dar um recado nesse tempo para Israel, um recado através de Hitler. Hitler, um homem que quer destruir os judeus, todos os judeus do mundo, da face da terra, e faz aquele holocausto. Aquilo é uma mensagem para o povo judeu, dizendo: isso acontece não porque vocês estão me obedecendo, mas porque vocês não acreditam no meu filho. Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que quiser. Deus sempre fez isso no passado. Ele entrega o povo na mão dos inimigos para eles trucidarem Israel, para eles aprenderem a não serem rebeldes. Aprenderam? Não aprenderam. Então vai vir uma coisa pior ainda do que o holocausto. Muitos judeus, ainda judeus que acreditam em Jesus, ficam se fazendo de vítima, achando que aquilo ali é uma perseguição ao povo santo, porque eles estavam obedecendo a Deus. Jamais. Quando o povo está obedecendo a Deus, Deus não permite acontecer aquilo. No livro da lei, Deus disse que se Israel obedecesse a Deus, eles seriam cabeça das nações e não cauda. Então foi um aviso final. Hitler é uma última tipologia do anticristo. Ele disse que queria governar por 1000 anos. Tem palavras dele mesmo no YouTube falando isso. Pesquisa, investiga ela aí que você vai encontrar. Não tem como não ver isso como um protótipo do anticristo. Deus usando a Alemanha, hein? Não é nem o mundo árabe. Então, 1945, 1948, 1967 são datas importantes. E agora, eu acredito que a partir de agora você vai ver os reis se unindo. Se unindo dessa maneira que eu falei, que eu vi no texto. Mediante Zerá, descendência, fazendo filhos para que esse reino permaneça. Mas veja bem, como é o mundo islâmico se unindo com o mundo ocidental, as ideologias não vão bater. O mundo islâmico não vai aceitar de maneira nenhuma o calendário da ONU. Essa questão toda das leis ocidentais, eles odeiam. Eles declaram isso. Eles querem o Império Otomano de volta. Porque o Império Otomano fez parte da nossa história. Não é o cumprimento da profecia de uma cabeça que foi ferida e volta. Não tem nada a ver. Mas é um império que fez parte da nossa história. Está ali falado nas pernas de ferro. Porque é ali no tempo em que ele está. Muitas pessoas vendo isso querem substituir as pernas de ferro. Não substituir as pernas de ferro. Tirar o Império Romano de lá e colocar o Império Turco. Não faz sentido, o menor sentido isso. Mas o Império Turco é uma continuação de Roma na parte oriental do reino. Aí sim faz sentido. Compreenderam? Então eles querem fazer isso. Não dá certo com a profecia. Então acredito que esses reinos já estão se unindo. O mundo árabe fornece petróleo para o mundo ocidental. Sem petróleo não tem como ter nada do que nós vemos hoje. Ainda que precisa do ferro, precisa da energia, da tecnologia, da inteligência artificial, precisamos de petróleo. Ou seja, o mundo árabe está aí para isso também. Só que, na própria lei islâmica, na própria cultura, é permitido eles mentirem se for para eles pôr o islamismo como religião única na Terra. E isso já não é novidade para ninguém. Eles querem pôr o reino islâmico como religião única nessa terra. Então eles mentem, eles fazem aliança.
Por isso é que você tem a parte xiita e a parte sunita. Não que isso seja uma regra, que um é extremista e o outro não, mas é meio complexo isso. Só que uma parte do islamismo quer pregar o islamismo pela paz e a outra por guerra. Os que pregam pela paz, eles vão entrando em todas as nações e abrindo mesquitas, certo? E aí se aproveitando de algumas coisas do cristianismo para desfazer o cristianismo e pregar o islamismo. Essa é a ideia deles. E eles vão entrando nas nações, as nações dão liberdade para eles cultuarem a Alá da maneira deles. Uns fazem guerra, outros não. Eles se ajoelham em qualquer lugar, oram a Deus, mas lá no país dele vocês não podem fazer isso com relação a outro Deus, principalmente Jesus Cristo. Então eles vão se unindo e eu acredito que essa união vai ficar mais forte porque eles vão querer casar os seus filhos. Essa é a informação principal do vídeo, casar os filhos. E quando nós vimos isso acontecer, pode ter certeza que a profecia, a interpretação da profecia que a gente está seguindo está no caminho certo, mais um sinal de Deus. Agora, se isso não acontecer, se os reis não começarem a dar os seus filhos em casamento, um para os outros, aí eu não sei como interpretar a parte que diz que eles vão se unir mediante zerá, descendência. Eu não sei como interpretar, porque descendência tem que ter filho, irmãos. É uma aliança, sim. É um casamento também, por conveniência, mas a palavra é por descendência. Por isso que em algumas traduções você vai encontrar isso. Se unirão mediante semente humana. Confere isso aí, em alguma tradução. Aí a gente fica até perdido, né? Como assim se unirão mediante semente humana? É que a palavra zerá no hebraico é esperma. No grego é espermatos. No hebraico é zerá. Então zerá é uma semente humana. Por isso que colocaram semente humana, colocaram literal demais. Mas tá bom, é melhor assim do que colocar só a palavra casamento. A palavra casamento unicamente pode dar ideia pra gente de apenas uma aliança por contratos. E não é só isso. Eles querem aprofundar mais para ficar mais firme. Ainda que esses filhos, vamos considerar que isso é assim mesmo, porque eu não vejo outro caminho para não ser. Ainda que eles gerem filhos, os seus filhos não chegarão ao tempo de crescer e se apossarem do reino para continuar esse império maldito. Porque Jesus vai vir. Entendeu? Jesus vai vir e vai destruir tudo isso. Porque está escrito lá que assim como o barro não se une ao ferro, assim esses reinos não permanecerão unidos. As alianças são falsas, os interesses são falsos. E barro não se une de fato ao ferro, né? Barro enferruja o ferro. O que é ferro? É o que está escrito. Ferro é a parte forte. O que é barro? Barro é a parte fraca. Mas a gente sabe que Deus não está falando só isso. A gente sabe que o barro fala do homem. E a gente sabe que o ferro fala desse mundo todo, a construção dele. Lembra daquele vídeo que eu falei sobre os materiais da estátua? Muitos irmãos gostaram. Aliás, eu já falei disso lá no Japão. Eu só regravei o vídeo com mais acréscimos e postei. Eu vou deixar o link desses dois vídeos para vocês. Esse que eu falo dos materiais da estátua, a estátua falando da construção desse mundo, né? Através do ouro, da prata, do bronze, do ferro e do barro. Não falando apenas de reinos, mas da construção desses reinos. E também vou deixar o link do vídeo que eu gravei com o Igor falando da ONU, da sétima cabeça da besta. E também vou deixar o vídeo no qual eu falei sobre a marca da besta. Junta esses 3 vídeos, junto com esse daqui, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar bem rápido o porquê que a ONU é de fato a sétima cabeça da besta. Já falei isso na live, mas é uma live muito grande, eu vou deixar a informação mais curta aqui para vocês. Tá bom, irmãos? Então é isso daí. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa os comentários, eu vou ler.
Vou pegar os mais importantes, aqueles que me acrescentam, e os que tiverem dúvida também eu vou tentando eliminar nos próximos vídeos. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.